Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius e no vídeo de hoje, nesse primeiro vídeo do canal O Dev Explica, eu quero falar com vocês sobre o Apache Kafka. O Apache Kafka é famoso, mas ao mesmo tempo não é tão conhecido por uma grande parcela dos desenvolvedores, principalmente aqueles que ainda estão iniciando na área, que ainda estão naquela fase da programação em que a gente trabalha muito com Web API, chamando APIs REST, mas o Apache Kafka ele tem se popularizado muito ultimamente nas empresas e também em vários outros ambientes, né, acadêmico, né, industriais, e é um conhecimento valioso para você que é desenvolvedor. Existem muitos desenvolvedores sêniores que ainda não precisaram utilizar o Apache Kafka porque sempre estiveram envolvidos em casos de uso onde Web APIs funcionam muito bem, suprem todas as necessidades, mas sem dúvida o Apache Kafka pode ser um diferencial para um próximo passo na carreira, né? E é o que nós vamos falar aqui hoje. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o Apache Kafka, né? Antes de começar a utilizar a ferramenta, tocar em qualquer código possível aqui. Então, o Apache Kafka ele pode ser caracterizado, né, categorizado, né, como um sistema de mensageria, né? E aí o sistema de mensageria na literatura formalmente classificado como um middleware orientado à mensagem. Os middlewares orientados a mensagens, eles geralmente têm a característica do publish e subscribe. O que é isso, Vinícius? O que é publish e subscribe? Publish e subscribe é um modelo arquitetural de sistemas de mensageria onde existem aqueles agentes que publicam mensagens e aqueles agentes que se inscrevem em, é, por mensagens para receber determinados tipos de mensagens. Então, mais especificamente, também o Apache Kafka ele também pode ser definido como uma plataforma de streaming de eventos e dados, consequentemente, onde streaming significa que os dados são trafegados entre as aplicações de forma bem rápida, com alto desempenho, alto critério de desempenho e com alto volume também. Então, e o Apache Kafka, né, ele é de uma expressividade tão grande que se a gente vê no próprio site do Apache Kafka oficial, tem lá a informação que ele é usado por mais de 80% das empresas que estão listadas na Fortune atualmente. Então, imagina só que as oportunidades aí são muitas, tá? Então, apesar de 80% serem 80% das empresas da Fortune, uma parte Kafka também é muito presente nas empresas brasileiras, né? Existem grandes bancos, grandes instituições financeiras que estão utilizando a Apache Kafka, porque é um dos casos de uso previstos, é que a Apache Kafka seja um viabilizador de uma grande eficiência em movimentações bancárias. Então, seguindo aqui, tentando conjecturar um pouco mais sobre o que a gente está falando, né, e como é trabalhar com e sem o Apache Kafka, vamos primeiro visualizar, vislumbrar aqui o que seria sistemas se comunicarem sem utilizar o Apache Kafka. Então, geralmente, e você já deve ter visto em outros vídeos, em outros conteúdos, que sem um sistema de mensageria, normalmente um dispositivo ele se comunica diretamente com outro dispositivo, com outro software, com outro processo. Então, o dispositivo A ele realiza a requisição para o dispositivo B. O dispositivo B, durante a requisição, ele realiza alguma tarefa, pode ser escrever num banco de dados, ou pode ser chamar uma outra API, pode ser várias coisas. Pode ser enviar um e-mail, N tarefas diferentes. Mas o dispositivo A que fez a resposta continua esperando que o dispositivo B diga se essa operação foi feita com sucesso. Então isso é o que nós chamamos de programação onde a comunicação é síncrona. Então o dispositivo A espera de forma síncrona que o dispositivo B realize toda a sua tarefa até que devolva uma resposta. Isso tem uma série
de efeitos colaterais que podem ser causados. Hoje em dia existem hoje em dia existem ferramentas para realizar comunicação síncrona muito eficientes, como é o caso do gRPC, né? Que oferece alto desempenho, alta performance ali para essas requisições síncronas. Mas, de toda forma, a requisição pode ser bloqueante. Não necessariamente o dispositivo A precise esperar o dispositivo B realizar tudo o que precisa ser feito para só então continuar com outras tarefas que ele pode ter a seguir a fazer, né? Então, com um sistema de mensageria, como é que a gente consegue representar essa figura, tá? Então, supõe lá que um sistema de mensageria, o usuário realiza uma ação e aí essa ação, né, no dispositivo B, ele envia uma mensagem para o Kafka. E aqui a gente chama essa ação de enviar uma mensagem de publish, como a gente viu anteriormente. Existem sistemas publish e subscribe. E o Kafka, ele fica com essa mensagem e ele mesmo se encarrega de entregar essa mensagem para um dispositivo que esteja interessado, que esteja inscrito para receber um determinado tipo de mensagem. Então, nesse caso, o fato do dispositivo B receber essa mensagem que foi publicada pelo dispositivo a gente entende, a gente pode afirmar que o dispositivo B fez subscribe um determinado tipo de mensagem. E aí o dispositivo B pode fazer, né, seguir com as suas operações normalmente, como escrever numa base de dados ou chamar uma outra API. Mas aí você deve estar pensando, Vinícius, para que introduzir um novo sistema no meio onde eu vou precisar saber me comunicar com Kafka para poder fazer tudo isso? Então, nesse caso é muito simples. Nesse caso a comunicação ela é bem trivial porque envolve apenas dois dispositivos e uma escrita no banco de dados. Mas você já parou para pensar em cenários mais complexos onde um dispositivo, uma ação de um usuário ou uma ação de um outro sistema, seja como for, mas para fins didáticos vamos considerar a ação de um usuário, necessite fazer com que várias ações sejam propagadas? O quanto seria complexo? Bem, vamos visualizar isso melhor aqui, né? Então, sem um sistema de mensageria, num cenário mais complexo, a gente consegue ver aqui, por exemplo, que esse sistema de mensageria, ele acabaria que teria que tanto esperar a resposta do sistema, tipo, dispositivo A, teria tanto que esperar a resposta pro dispositivo B e aguardar a resposta, e tanto enviar uma requisição para o dispositivo C e aguardar a resposta. Acontece que nesse meio tempo, em uma simples operação, talvez nem seja necessário que essa ação seja feita de forma síncrona, que o dispositivo B necessite aguardar uma resposta para poder o dispositivo A necessite aguardar uma resposta do dispositivo C para poder o usuário saber que a sua operação foi feita com sucesso. Ele pode simplesmente só ser liberado e o dispositivo A continuar a fazer outras coisas. Mas nesse caso aqui, o dispositivo A teria que esperar a resposta entre tanto o dispositivo B quanto o dispositivo C. Vinícius, dá um exemplo. Tá, então, por exemplo, suponha que você fez um pagamento no e-commerce, qualquer que seja. E nesse e-commerce, quando você realiza uma compra, né? Você tanto vai receber um e-mail, quanto você vai receber quanto, por exemplo, você vai precisar que o seu cartão de crédito aprove, né? Então, por exemplo, aqui nesse caso, né? Imagina só se não houvesse um sistema de mensageria. O dispositivo A, o quanto seria um problema que essas requisições fossem feitas dessa forma. O dispositivo A, ele teria que enviar uma requisição para um sistema de pagamento, sei lá, de cartão. E esse sistema de cartão, o usuário ficaria preso aqui até ter sua compra aprovada pelo cartão. Ou, por exemplo, e também ao mesmo tempo tem que ser enviado um e-mail para que a nota fiscal chegue, coisas assim. Então,
todo esse processo deveria estar atrelado ao dispositivo A. Por natureza, são tarefas distintas que podem acontecer em momentos diferentes do tempo. Então é isso que o Apache Kafka ele se propõe a resolver. Perceba que no primeiro exemplo que eu mostrei, parecia que o Kafka complicava. Mas agora a gente já pode ver que o Kafka ele simplifica. Ao invés da gente ter que lidar com a resposta e duas requisições e duas respostas diferentes, a gente consegue ter a oportunidade aqui de um dispositivo A, do usuário realizar uma ação, o dispositivo A publicar uma mensagem para o Apache Kafka e esses dois sistemas aqui receberem essas mensagens e fazerem as ações que tem para fazer no tempo que elas precisarem tomar. Então, nesse caso, o dispositivo A fica liberado porque ele publicou uma mensagem e o Kafka vai garantir que essa mensagem seja entregue aos dispositivos interessados nesse tipo de mensagem e não fique mais aguardando uma resposta. Então isso é o que a gente consegue chamar de desacoplamento, né, entre sistemas. E aí o Kafka ele oferece esses três tipos aqui de desacoplamento. Desacoplamento físico, onde, por exemplo, no desacoplamento físico, um sistema que faz uma requisição a outro, né, ou seja, quer se comunicar com outro sistema, ele não necessita, né, saber que aquele sistema, onde aquele sistema está, né, hospedado. A gente não necessita saber o IP do sistema para enviar uma mensagem para aquele sistema. A gente não necessita saber qual a porta utilizar para aquele sistema específico. Então ocorre um desacoplamento físico nesse cenário. O desacoplamento temporal é que essa mensagem ela pode ser produzida em qualquer momento do tempo, né? Então ela pode ser produzida em qualquer momento do tempo, e em qualquer momento do tempo ela pode também ser consumida. Então não é necessário que a mensagem ela seja consumida no momento em que ela é produzida. Ela pode ser consumida tempos depois da sua produção. Isso ocorre naturalmente em sistemas distribuídos que utilizam sistemas de mensageria. E ocorre o desacoplamento de sincronização. Não é necessário que o sistema que publicou a mensagem aguarde que aquela mensagem seja consumida seja recebida pela outra parte, para poder ele continuar e se liberar para outras tarefas. Ele pode simplesmente seguir adiante e ter a garantia pelo Apache Kafka que essa mensagem em um determinado momento vai ser entregue ao destino dela. Então não é necessário se preocupar com esses tipos de preocupação físico, temporal e de sincronização. O Apache Kafka ele garante que tudo isso ele é delegado ao sistema, né? Não é mais responsabilidade das partes que produzem e das partes que consomem se preocupar com isso. Então, até aqui a gente viu a importância do Apache Kafka e como o Apache Kafka ele pode ser utilizado para poder tornar sistemas mais robustos, né? Como a gente viu aqui, a gente não necessita de se preocupar com se a mensagem vai ser entregue ou não, né? O Apache Kafka garante isso uma vez que a mensagem foi produzida. A gente também consegue entender que o Apache Kafka facilita a construção de arquiteturas mais simples, né? A gente não necessita lidar com a comunicação direta com vários dispositivos, e a gente também entende que o Apache Kafka ele consegue oferecer uma forma alternativa de se comunicar, né? Que é basicamente publicando mensagens aqui. Então, se você gostou desse vídeo, já segue o canal, porque aqui a gente criou um conteúdo para poder os próximos se tornarem mais fáceis. Então, nos próximos conteúdos a gente vai entender como é que o Apache Kafka entrega essa mensagem, né? Onde ele entrega, como fazer com que um sistema ele receba um determinado tipo de mensagem. E tudo isso você vai ver nos próximos vídeos
onde a gente vai se aprofundar ainda mais nos conceitos do Kafka aqui.